Sejam bem-vindos a mais um Political, na mesa com Beto. E hoje abordaremos um tema que toca muita família brasileira, o câncer. E para conversar conosco sobre esse assunto, estamos trazendo aqui Sebastião, um cara que tem vencido essa luta com muita fé e força. Fiquem com a gente até o final, porque aqui vocês verão inspiração, informação e muita esperança. Sebastião, muito obrigado pela presença e por ter aceitado o convite. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse aos nossos Ô, espectadores. Beto, é um prazer estar aqui participando. E meu nome é Sebastião Lopes, eu sou de formação engenheiro agrônomo e hoje eu sou empresário do turismo e sou pecuarista. Na parte do turismo eu estou mais afastado. Eu tenho 71 anos bem vividos e dois filhos, o Bruno e o Pedro, e quatro netos. E a minha esposa, que é a Tereza Anita, psicóloga e empresária do turismo também. Estou aqui à sua disposição. Que bom, meu amigo. Eu vou fazer a primeira pergunta. O que é que você acha, Sebastião, sobre o tratamento precoce, qual a sua visão e como poderia se ampliar as campanhas e o rastreamento no Brasil? Roberto, eu vou falar por mim. Eu não tive praticamente um tratamento precoce, porque o tipo do meu câncer, foi um câncer muito agressivo. Por sinal, quando eu fiz a biópsia, ele foi a nota máxima, igual à escola de samba, nota 10. Então, o tipo de célula muito agressiva. Então, eu não tive assim uma precocidade, que ele foi muito, em pouco tempo ele foi muito rápido. E mas devia ter mais campanha, mais conscientização, porque as pessoas hoje ainda têm aquele mito de ir ao médico, principalmente no tratamento do câncer, que inicialmente a gente faz um teste no sangue, não sei se todos conhecem, que é o PSA. Esse PSA dá uma margem, mas o mais importante é o toque. E esse é muito rejeitado pelos que dizem homem, que não é nada demais isso. Como você enxerga a relação entre hábitos de vida, prevenção de políticas públicas? Oh, eu até ri, porque políticas públicas, eu que há 4 anos estou nesse tratamento e nessa guerra, nessa luta, políticas públicas eu conheço um estado, no estado, uma cidade do interior, Barretos, ali sim, ali existe política pública. Existe um hospital direcionado ao SUS, que faz tratamento todo como se fosse um hospital normal, um tratamento espetacular. Também eu tenho um exemplo no Rio Grande do Sul. Não sei se existe um tratamento específico que se chama, eu estou quase um doutor, viu? Que se chama ablação. A ablação é um tratamento que se faz em tumores pequenos, no início, você vai como se fosse uma injeção, injeta no seu corpo, no local do tumor, e você sai dali bom, praticamente bom. Você faz e vai para casa. Então, são esses tratamentos que eu sei que tem políticas públicas. Aqui, eu queria perguntar a um político, já que você falou em política pública, se ele tivesse um problema familiar, ou ele mesmo, se ele ia para o SUS. Era essa pergunta aí, eu mato toda a sua pergunta que você fez sobre política pública. Se Perfeito. ele iria, vou dizer para onde ele iria para São Paulo, no mínimo, ou para os Estados Unidos, ou para o exterior. Mas aqui no SUS, ele não iria e não vai nunca. Foi muito boa essa colocação. Beto, mas Talvez a gente acredita que aqui a gente nunca vai alcançar isso, mas não, seria interessante um seria projeto dele, né, interessante. Sebastião? Um político Interessante. ele ser obrigado a usar o
próprio SUS. Pronto, Porque aí iria funcionar. É. Aí o negócio funcionava. Não só para o câncer, para várias Perfeito, outras perfeito. enfermidades. Concordo. Entendeu? Hoje existem projetos para alimentos, para rotular alimentos ultraprocessados, de risco contra o câncer. Qual a sua opinião sobre isso, Sebastião? A minha opinião, sinceramente, é mais uma balela. Porque muita gente vai para o supermercado, tem vezes que compra até rotulado lá, mas compra até alimento vencido. Imagine se a pessoa vai olhar se aquilo faz, se é contra o câncer. É muito difícil isso funcionar. Sem divulgação, sem uma mídia, e sem interesse. Porque isso aí é só no papel, não tem aquele interesse de as coisas na realidade, não. Eu não acredito, não. Pode até estar lá bonitinho, mas eu não acredito nisso, não. E além da medicina, do apoio, você contou com algum apoio psicológico, espiritual? Roberto, isso aí é uma coisa, se a pessoa não contar com isso, tá perdido. Eu tive muito apoio familiar, espiritual, tudo. E eu procuro também. A pessoa, o câncer tem os seus malefícios, mas também traz alguma coisa boa. Aí você pode dizer coisa boa, mas traz. Então, é muito bom esse apoio. Apoio que é impressionante e imprescindível. Esse apoio moral, espiritual, tudo é válido. Acho que às vezes a gente precisa sentir a dor, né? Até um projeto de Deus para que a gente se alimente mais espiritualmente, esteja mais junto da família, né? É isso mesmo, porque você sabe, eu sou agrônomo e eu trabalhei muito, a minha vida foi dedicada à cana-de-açúcar, trabalhei muito em usina e a gente fica, a quem trabalha, que faz o que gosta, a gente se afasta muito. Uma vida muito corrida. Muito né? corrida. Muito corrida. É de manhã, de tarde, de noite, não tem feriado, não tem. Então a gente se afasta um pouco. Você não tem qualidade de tempo. Não tem, não tem. É bom que a gente está fazendo o que gosta, mas muda muito, muda muito. Sebastião, antes de iniciar o podcast, eu lancei o tema aqui para nossos espectadores. E aí eu selecionei uma pergunta deles. Por que as indústrias farmacêuticas estão empenhadas em elaborar tratamentos, trazer remédios e manter o paciente vivo se tratando, ao invés de descobrir a cura para a doença? Manda aí para o nosso espectador. Eu acho, na minha opinião, né? Eu acho que a indústria é a indústria financeira. Quanto mais faturarem, melhor. Porque a gente tem um exemplo de uma vacina que ainda não está no mercado, não estão divulgando muito. Se eu não me engano, é na Coreia, que já tem a cura do câncer. E, se eu não me engano, é o outro na Rússia. Se eu não me engano, na Rússia também. Então, para mim, o câncer já tem cura. Mas o que preservam mais é o dinheiro, é o faturamento. Então, Beto, tudo na vida assim, é comércio. É o comércio. Porque vou dar um exemplo só de uma que não me serviu de nada. Eu fiz um tratamento de químio oral. 2 tratamentos. Não dos 2 serviu para nada. Foi meio que está tomando água. Uma caixinha que dava para um mês, R$17.000. E o outro, R$16.000. Eu fiz os 2, não adiantou nada. Então, não é melhor eu estar ali manipulando não, continuando o tratamento do que curar? Lógico que é. Agora, eu não sou doutor, não sou especialista em câncer, mas a gente, com o passar do tempo, a gente vai entendendo. É isso que eu acho, na minha opinião. Eu posso estar totalmente errado. Que mensagem você deixaria para os parlamentares e gestores políticos? Eu ia usar outras palavras, mas eu vou ser delicado. Eles deviam pensar que eles dizem de 4 em 4 anos, nos anos nas eleições,
eles dizem que vai fazer isso para o povo, que vai fazer. Eles deviam, se tivesse a palavra que eu não vou usar, hoje os deputados, os senadores, hoje tem verba de paletó, tem verba para assessor, que esse assessor é uma enganação, que todo mundo sabe, da lá e da cá, é verba para combustível, verba para isso, verba para roupa, verba, para tudo tem verba. Porque eles não vivem como os brasileiros vivem, de só salário, do salário que ele recebe. Que essas verbas todas, que é uma maracutaia, seja revertido a políticas públicas para o câncer, seria muito mais proveitoso do que só venha a nós, o vosso reino, nada. Agora, de 4 em 4 anos, ele é o melhor homem do mundo, é isso. Eu estou falando em todos, que eu tenho até gente metida em política, mas a verdade é essa. Não tem. Poderia ser esse dinheiro, porque esse Brasil é muito rico, poderia ser esse dinheiro aproveitado com mais humanidade, mas o interesse não é esse. O interesse não é esse. É a mesma coisa de que como é que chama? Saneamento. O político faz porque é obrigado, é pressionado, mas o saneamento não dá volta porque ele está enterrado, depois ninguém vê. Então é a mesma coisa. Então é só ver a nós, Beto. O problema todo é esse do nosso país. Como foi sua jornada no enfrentamento do câncer? Que aprendizado você teve? Olha, a jornada são 4 anos de luta. Não foi uma jornada assim de medo. Não foi de medo. Porque eu só senti, Beto, quando recebi a notícia. Aí o cabo baqueou mesmo, viu? Aí eu fiquei sem sentir dor, graças a Deus, nunca senti uma dor, nunca senti um mal-estar por conta do caranguejo, nunca. Nunca. Aí, nesses 3 dias foi meio... Aí comecei a analisar, aí comecei a fazer uns exames. Levei um azar, peguei um cara aí vestido de branco e não deu certo o negócio. Aí foi quando a gente resolveu ir para São Paulo, mas não fui para São Paulo para esnobar, não foi nada disso. Eu fui para São Paulo porque levei azar no médico daqui. Não vou citar o nome dele, não vou citar nada, que não adianta. Eu, graças a Deus, estou bem. E a jornada não é fácil. Não é fácil porque os tratamentos são pesados. Eu, para fazer um resumo, para não me prolongar muito, eu só fiz 86 radioterapia. Tudo isso tem uma consequência. A radioterapia deixa os ossos frágeis, tem algumas consequências. E depois o danado do caranguejo começou a andar. Aí foi para aqui, da cavícula de um lado, aí foi para o outro lado, e eu derrubando ele, arrancando as patas do danado. Aí foi para a cervical, tirei também. Aí foi aqui para baixo, para a bacia, tirei também. Então, no total, foram 86 raios. Como ele estava aparecendo muito, aí resolveram fazer a quimioterapia. Na quimioterapia, eu já fui realizado aqui em Maceió. E 10 rádios foram realizados já aqui em Maceió. Muito bom, hospital, as médicas. Em vez de estar em São Paulo, se é aqui, o tratamento é o mesmo. Aí resolvemos ficar aqui em Maceió. Só tenho que agradecer a Deus por tudo, porque eu estou bem e o tratamento está indo. Só que as consequências do tratamento, eu senti mais dor e mais alguma coisa, não era dor, eram as consequências, mas por conta dos tratamentos. Mas pelo câncer, eu nunca tive medo dele, não vou limitar não, eu nunca senti uma dor, nunca. E o meu câncer é pesado. Era, né, que ele está se acabando. Eu dizer que o câncer é uma besteira, não é. Não é. Então, quanto mais a pessoa se prevenir, eu tive a falha, porque quando deu alteração no meu PSA, eu não devia ter de me esconder por conta da pandemia, né? Eu devia ter feito ou ter procurado logo a pessoa para começar o tratamento para ver o que era realmente que estava acontecendo.
O que eu digo é que a pessoa tem que ter coragem, fé. Pessoa com fé tem tudo. A pessoa tem que ter, usando aquela minha frase, a minha frase não, porque eu não sei nem de que foi essa frase, mas eu achei ela engaja no meu, que a fé é maior do que o medo, é isso. E não se entregar, não se entregar mesmo, ter cabeça boa, ter pensamentos positivos e não pensar nele. Não tem jeito, é fazer o tratamento e não tem jeito. E dá tudo certo. São 4 anos de luta e com muita fé e com muita coragem, tem que ter coragem, muita fé. Nunca fui operado, só tratamento. Nunca fiz uma cirurgia, nunca fiz nada. E está dando certo, tenho certeza. São as coisas interessantes que aconteceram nesse processo todo. Uma das coisas interessantes que eu achei foi eu fui fazer um procedimento antes de começar a rádio, lá em São Paulo, que a primeira rádio foram 42 sessões. Aí, quando eu fui fazer, aí tinha que fazer um procedimento. O procedimento, eu vou explicar bem rápido, era colocar 2 clipes na próstata. E eu, nem aí, vamos fazer. Aí chegamos lá na sala, aí a doutora, vem, seu Sebastião, depois não, vamos lá, e na brincadeira eu fui. Praticamente despido, né? Só com aquelas roupas bonitas que o hospital tem. Eu lá sentei, a doutora, fique de lado. Aí eu fiquei. Aí ela disse, olha, aqui é minha assistente, uma mulher. Aqui é minha auxiliar, outra mulher. Essa aqui, tudo mulher, Beto. Só mulheres. E eu sozinho, meu Deus do céu, aplica logo essa anestesia, que eu não vergonha, Beto, eu tava, mas depois não, depois fiquei sem vergonha. Mas aí, lá vai, aí a doutora, encoste, levanta aqui a roupa. Aí eu levantei. Aí o senhor vem andando. Quando sentir bem frio é porque você está batendo no inox da maca. Aí o senhor já está pronto. Eu digo, vá, minha senhora, aplique logo aqui essa anestesia. Aí, graças a Deus, ela aplicou a anestesia. Eu só me lembro quando já estava lá no apartamento, né? Aí pronto, ela foi lá e pronto, aí aquelas conversas todas bonitas. Outra coisa interessante foi que eu fui fazer um exame logo no início também, e ele perguntou se eu estava com o estômago, eu disse, estou, está tudo legal. Aí ele foi, o médico disse, quando começou, ele disse, eita, não vai dar para fazer não. Vai dar para fazer de jeito nenhum. Eu disse, por quê, doutor? Porque está muito cheio, tá com... Não está, não dá para fazer. Ele disse, e agora? Ele disse, o senhor vai no banheiro, no sanitário, e a gente vê o que é que acontece. Aí, quando eu fui, graças a Deus, funcionou tudo. Aí, quando eu saio do sanitário, está aquela fila. O doutor, os técnicos, estavam uns 5 assim, na fila. Eu, quando saí, cheguei, me assustei. Aí disse, aí fizeram, e aí? Legal, fiz o 1 e o 2. Meu amigo não esperava por conta de uma... Aí fui aplaudido, Beto. Eu fiquei assim, aplaudido por causa de uma... Não é possível. Pronto, aí outra coisa interessante. E várias outras coisas assim, interessantes e gratificantes do que aconteceu nesses processos todos. Que não só foi coisas... Teve coisas interessantes. Tanto na parte Isso é uma das que eu estou me lembrando, viu? Mas teve outras e outras. Que de outra oportunidade a gente... Com certeza, e vai viu? ter. Vai ter outras Mas foi muito oportunidades. interessante essas duas passagens. Me gravaram assim, gravaram mesmo. Eu ia todos os dias do, do hospital, que ficava na Avenida Paulista, para o hotel que eu ficava. Eu ia e voltava andando. Eu nunca peguei o carro, nunca nada, era indo e voltando, andando. E graças a Deus estou aqui contando a história. Você escreveu um livro, não foi, Sebastião? Nessa trajetória, que é Eu Só Tenho Câncer, é isso? Beto, na realidade, há um ano atrás, aí eu já vinha há uns 3 anos de tratamento ou mais,
não é um livro assim, eu não dizer que era uma narrativa, porque eu tinha prazer, tenho, não tenho vergonha, não tenho nenhum preconceito de mostrar a quem lê que ela é interessante, que não foi ninguém que me pediu, foi coisa minha mesmo. Eu comecei a escrever sobre o tal do câncer, que eu chamo ele de caranguejo, porque o caranguejo é porque é o signo, né, dele, é o caranguejo, e eu comecei a escrever, e por acaso eu não tinha título, era câncer só, não tinha título. Aí aconteceu uma coisa interessante, eu estava fazendo os exames, adentrei na sala, tinha várias pessoas e tinha uma senhorinha muito simpática, e eu entrei rindo e cumprimentei a todo mundo, e ela perguntou o que ela não, como se eu, era o que eu estava fazendo ali, a intenção dela foi essa, porque eu cheguei todo satisfeito e eu não tenho aparência de enfermidade nenhuma. Aí ela perguntou, o que é que o senhor tem? Aí eu ri para ela e disse, só tem um câncer. Ela disse, o senhor só responde assim? Eu disse, eu só tenho câncer, eu não sou diabético, não sou hipertenso, não tenho nada de colesterol, então só tenho câncer. Aí daí eu comentei isso quando cheguei em casa com um filho meu. Ele disse o título do seu livro. Pronto. Um título bem ousado, bem né, usado, com muita fé. a sua espiritualidade, exato, a sua fé. Que tem uma frase que eu uso muito no livro, na narrativa, que eu sempre tenho ela. Vou no assunto e boto, a fé é maior do que o medo. E é mesmo, a fé vence, a fé é maior do que o medo. Na minha opinião, Deus ele só escolhe os soldados que aguentam a pancada. É isso mesmo. E o que é que eu entendo isso? Que você é um mensageiro para aqueles que estão passando por isso e você está levando com fé, com união, com garra. Para mim isso aí é lindo, meu irmão, e tenha certeza que como Deus restituiu Jó, inclusive de uma doença maligna, você vai ser curado, não tenho dúvidas, porque Deus é o Deus do milagre. Eu vou te dizer uma coisa. Nesse processo todo, eu nunca reclamei. Nunca. Aí você diz, você aprendeu alguma coisa com a doença? Aprendi, Beto. Aprendi. Aprendi assim, porque quando a pessoa... Eu era, talvez, sem até perceber, eu era muito materialista. Eu dava muito valor a que vestir, a um carro novo, entendeu? Eu dava muito valor, me prendia. Hoje, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando eu fazia alguma... Que é bom, viu? Quem tivesse esses processos, é bom fazer isso. Quando eu fazia uma caridade, eu ficava, não era preocupado, mas ficava me indagando. Será que ele vai usar esse dinheiro para quê? Será que ele vai beber? Será que ele vai fazer isso? Bom, hoje, quando eu faço, viu, Beto? Não vou dizer o que é que eu faço, mas eu faço. Eu nem me preocupo. Eu estou dando do coração. Então a pessoa faça o que quiser. Eu não dei? Foi isso. Eu também aprendi aprendi a mais ser familiar, mais carinhoso, mais... E esses meus netos me deram uma força muito grande, apesar que eles não sabem, né, que três tem 3 anos e um tem 7. O que entende mais um pouquinho é o de 7 anos, mas me deram muita força também. E eu fiquei mais carinhoso. Eu sempre gostei de família, e hoje estou gostando muito mais. Família que eu digo é aqueles de dentro de casa, é aqueles, não é a família só aqueles que só de festa, não. É aqueles do dia a dia. A base. Isso aí é muito importante e eu só tenho que agradecer a Deus, porque tenho certeza, e quando eu converso com esse danado,
Eu digo que eu posso morrer de tudo, só não morro de câncer. Muito bem. É verdade mesmo. Isso aqui é fé. É verdade E Deus mesmo. gosta disso. É verdade. Você sabe que Deus gosta, inclusive, de ser provocado, né? Porque mostra o quanto você acredita. Quando a gente tem essa relação, a gente tem que ter uma relação com Deus, tem que ter, realmente. Tem que conversar. Toda de manhã, eu não para estar dizendo isso, mas 5 horas, 5h30, eu me acordo, eu vou fazer minhas orações. É mais ou menos meia hora. E é mais uma conversa. Interessante, é mais uma conversa. Entendeu? Eu tenho meus protetores também, eu rezo para tudo, oro, peço, agradeço. Só agradecer e dizer muitas vezes a palavra gratidão. Gratidão por tudo, porque eu não tenho que reclamar de nada mesmo. Aproveitando que estamos no mês de Outubro Rosa, eu gostaria que você me permitisse de convidar a sua digníssima esposa para falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama. Chegue para cá, mulher. Venha dar uma palavrinha e, mais uma vez, gratidão por tudo, pelo seu acompanhamento comigo, que você sabe que todas as madrugadas, quando eu me acordo, eu digo gratidão por ter você ao meu lado. Nessa batalha que estamos vencendo e vamos vencer, se Deus quiser. Seja bem-vinda ao nosso podcast Political, Dona Tereza, e apresente-se aos nossos espectadores. Meu nome é Tereza Anita, eu sou psicóloga clínica já há alguns anos, e eu acho de fundamental importância falar sobre a questão do Outubro Rosa, né, da questão da prevenção do câncer de mama, né? O Beto estava falando aqui sobre a questão do câncer de próstata, no caso do meu esposo, não é? Que no próximo mês vai ser o Novembro Azul do câncer de próstata. Assim como o câncer de próstata para o homem tem um percentual muito alto, o câncer de mama para a mulher também apresenta um percentual muito alto. E do mesmo jeito que acontece do homem se sentir inibido em procurar um médico, em fazer o toque, fazer os exames, a mulher também se sente, né? Mas quanto antes os dois tipos de câncer, que são o maior índice, né, do nosso, não só do nosso país, mas acredito que a nível até mundial, sejam descobertos, mais chances de conseguir reverter o quadro, né? Então, essa questão da inibição precisa ser o quanto mais desmistificada. Assim, por isso que foi criado todas essas campanhas, né? Tanto para o câncer de mama como para a próstata, para ver se as pessoas entendem que é muito melhor para a saúde tanto do homem quanto da mulher, que ele se previna, colocando à parte essa vergonha, né, do que ele se manter na vergonha, na timidez e doente. E muitas vezes com a doença terminal. Né? Então, é muito importante isso. Assim como também acontecendo um problema como esse de um câncer, ou mama, ou câncer que for, o acompanhamento psicológico. Não é? A pessoa ter esse acompanhamento psicológico, a pessoa também desmistificar o que é essa doença, que hoje o índice de cura está altíssimo, com relação a épocas atrás, há anos atrás. Tanto é que as pessoas nem gostavam de pronunciar o nome, né? Câncer, sempre era CA, que era para não dizer essa palavra, porque a palavra já tinha um significado de morte, coisa que hoje não acontece mais, né? Hoje
se a pessoa realmente fizer o tratamento correto, ter esse tipo de acompanhamento preventivo sempre, essa probabilidade de uma morte é muito remota. É muito remota. São pouquíssimos os casos que chegam até isso, né? Até um final desse. A maioria das pessoas conseguem reverter, conseguem curar. Né? Tanto é que eu acompanhando o Sebastião esses anos todos, né, em hospital, sempre na parte oncológica e tudo, eu estou vendo a quantidade de pessoas que são curadas, que já estão, que eles chamam remanescentes, que eles chamam que é tipo os 5 primeiros anos pós ter conseguido eliminar a célula. Aí eles ficam 5 anos, de 6 em 6 meses, fazendo exame, fazendo um acompanhamento mais próximo. Para, no final desses 5 anos, aí faz um check-up geral, que é o exame que é dito PET scan, que é uma radiografia do corpo inteiro, onde ele vai detectar se ainda existem células cancerígenas ou não. E aí, normalmente, depois desses 5 anos, dá que não, aí é considerada cura. Né? E isso a gente vê muito. Tanto eu quanto ele, a gente está vendo muito isso lá no hospital. Para vários tipos de câncer. E a gente também vê dentro do hospital esse índice que ele é verdadeiro. Quando a gente vê as mulheres lá, a grande maioria é câncer de mama. Quando a gente vê os homens, a grande maioria é câncer de próstata. Então, realmente, esse percentual é verdadeiro. Então, realmente, essa campanha é muito boa. Tem uma finalidade real, não é? Porque é algo realmente real, que a gente está vendo no dia a dia. Muito obrigado pela participação, Sebastião, Tereza. Foi muito importante essa sua mensagem. E vocês que nos assistem, não deixem de curtir, de compartilhar e assistam também as nossas outras entrevistas, que são muito importantes. Espero vocês no próximo episódio do Political na Mesa com Beto.